Saudações a todos. Ah, bom, essa é a nossa primeira aula desta disciplina, não é? Disciplina de eletrônica analógica, onde nós iremos discutir aspectos relacionados aos amplificadores, os diferentes tipos de amplificadores, bem como os reguladores de tensão, a parte de comutação, entre outros temas que veremos daqui para frente. Então, essa é uma aula teórico-prática, onde teremos aqui alguns conceitos sobre amplificadores com BJT, que no caso estamos a falar de amplificadores com transistores, né, do tipo BJT. Né? Nas próximas aulas veremos aqui amplificadores com transistores FET, não é? E iremos aqui abordar sobre este assunto. Então, o objetivo desta aula é analisar o funcionamento e calcular os parâmetros, as frequências MES de amplificadores de estado com pequeno sinal e construídos com BJT. BJT é um tipo de transistor, né? É o transistor bipolar de junção, né? Em inglês é bipolar joint transistor, né? Que é tipo de transistor muito usado, né? E para que a gente vai usar os transistores para construir amplificadores? Basicamente, o nosso objetivo é amplificar um sinal, né? Perceba que aqui nós estamos a falar de amplificadores com BJT e o termo amplificar está relacionado ao aumento do ganho, certo? Nós vamos primeiro perceber de que é composto um amplificador com BJT para poder entender também o conceito de ganho, perfeito? Ok. Perfeito. Bom, então, para trabalhar com amplificadores, todos tipos de amplificadores, nós usamos o teorema da superposição. O teorema da superposição consiste em remoção de fontes, uma fonte de cada vez, e analisar o circuito. Em circuitos que envolvem a análise para a obtenção do ganho, nesse caso, em circuitos que envolvem semicondutores, em eletrônica analógica nós trabalhamos com circuitos que vão possuir duas fontes. No caso de amplificadores com BJT, teremos duas fontes, uma fonte de corrente contínua e uma fonte de corrente alternada. E o teorema da superposição parte do pressuposto de que uma fonte será analisada de forma isolada, sem a influência da outra fonte. Então, o teorema da superposição, numa primeira fase, nós analisamos a fonte de corrente contínua, CC, que consiste em 3 passos, né, basicamente. Reduzir a fonte de corrente alternada a zero, isto é, abrir o ramo que envolve a fonte de corrente alternada, ou seja, fazer com que a corrente que passa por aquele ramo seja igual a zero. Abrir todos os capacitores, isso fazer com que a corrente que passa
por aqui os capacitores também seja igual a zero e analisar o circuito equivalente de corrente contínua. Então o objetivo nessa primeira parte é analisar a influência isolada da fonte de corrente contínua e para tal a gente deve eliminar a fonte de corrente alternada e abrir os capacitores. E claro, analisar o circuito equivalente de corrente contínua, circuito CC. Bom, depois disso, a fonte de corrente alternada de pequeno sinal. Vale salientar que o tema da aula é amplificadores com BJT, mas o tema todo, o tema completo é amplificadores de pequeno sinal com BJT, porque partimos do pressuposto de que teremos um pequeno sinal na entrada, que é o sinal de corrente alternada, que no caso aí será através de uma fonte de tensão de corrente alternada. Então, depois de ter avaliado o circuito CC, a gente vai substituir as fontes de corrente contínua por um curto-circuito, por um short circuit. É como se fosse um fio, ou seja, a tensão naquele ramo será igual a zero. Segundo, substituir os condensadores por curto-circuito, nesse caso os capacitores. Vamos substituir por um fio. A tensão que vai passar por aquele ramo será igual a zero. E analisar o circuito equivalente de corrente alternada, certo? E o processo continua como segue. No circuito original, nós vamos reduzir todas as fontes CC a zero, correção de todos os capacitores e analisamos o circuito equivalente de corrente alternada, tal como já foi resumido aqui. Então, o circuito equivalente de corrente alternada vai ter um formato parecido com este, onde nós vamos ter uma fonte de corrente alternada VG, teremos uma resistência RG, certo? Estaremos ali com essa fonte e teremos tido paralelo entre R1 e R2. Eu aqui só não coloquei o circuito original, que é para poderem fazer uma comparação. Mas aqui dá para ter mais ou menos uma ideia de como é que o circuito equivalente de corrente alternada ficaria. Então, mais ou menos esse aspecto. E aqui temos o modelo híbrido do transistor bipolar de junção, certo? Onde nós vamos ter aqui uma resistência que nós vamos chamar de HIE com uma corrente, certo? E aqui nós vamos um determinado potencial nas extremidades, vamos abrir o circuito. Nesse caso, a corrente que vai circular aqui será zero, né? Então vamos abrir o circuito, mas haverá também um potencial aqui entre as extremidades. E do outro lado nós teremos aqui uma fonte de corrente, certo? Nós vamos chamar aqui de HFE vezes J1. Então teremos uma corrente, uma fonte de corrente aqui do lado, certo? Então a esta característica nós chamamos de modelo híbrido do BJT. Bom, então é importante entender como é que a base do transistor ela vai se comportar, porque existem diferentes configurações de amplificadores e cada configuração vai assumir um aspecto ou uma análise diferente da outra. Então, um dos parâmetros que a base envolve seu cálculo, no caso, ao determinar a resistência de entrada, o RI, que vamos ver mais para frente,
existe aquilo que nós chamamos de R', que é uma resistência que está na união base-emissor, certo? E essa resistência ela depende de um parâmetro que nós vamos chamar de HIE. Nesse caso é igual a B vezes RE. Então depende de HIE mais beta mais 1. O beta é aproximadamente igual a FE vezes RE. O RE nesse caso seria a resistência de entrada, no caso RE maiúsculo, certo? Agora, o HIE nem sempre nós teremos, sim, completamente, mas nós teremos aqui o beta e teremos que achar o parâmetro RE. Então, nesse caso, temos que achar aqui o parâmetro RE. Então, nesse caso, nós vamos recorrer a esta expressão aqui, que é a expressão correspondente à resistência da união base-emissor. Né? Então, a resistência base-emissor será igual a 26 mV sobre a corrente no coletor, certo? Sobre a corrente no coletor. O RE é a resistência dinâmica do diodo emissor base. No caso aqui teria que ser transistor. O transistor emissor base, não do diodo. O ICQ é a corrente é a corrente do coletor. No ponto Q é miliamperes. VT que nós não temos aqui, essa variável, que é aproximadamente igual a 26 mV a 25 graus Celsius e que culmina com HIE, que é aproximadamente igual a beta vezes RE. Então são aproximações aqui que a gente faz em relação a esses parâmetros, que serão muito úteis na resolução de exercícios mais em frente.